Oi, gente, sejam bem-vindos ao Filosofia Popular de hoje. Eu queria falar com vocês sobre o seriado, na verdade é uma minissérie da HBO, não é? Chamada Chernobyl. Eu achei muito interessante essa série, e aí eu assisti com a esposa semana passada, aliás, completamos durante essa semana, né? E eu queria conversar com vocês sobre ela, porque ela permite tanto a gente falar sobre o crime ambiental, o desastre atômico, como ela também leva uma reflexão sobre autoritarismo, segredos de Estado e a importância do conhecimento científico e a importância da transparência, que aliás é uma discussão muito atual, tendo em vista os vazamentos do The Intercept Brasil sobre o Moro. Então nós estamos diante de uma discussão super atual. Enfim, se você chegou agora, o canal se chama Nova Máquina do Tempo, que é em homenagem a um livro meu primeiro livro. Meu nome é André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras, como hoje, discutindo filmes, séries, jogos, quadrinhos, enfim, a arte do ponto de vista político, filosófico, vendo nas obras artísticas de caráter mais popular, por isso que é filosofia popular, aquilo que elas têm para levar a gente a novas reflexões mais interessantes, mais, enfim, não apenas como entretenimento, mas algo que engrandece as nossas vidas, que enriquece as nossas vidas de uma outra forma. Embora o entretenimento tenha lá seu valor, às vezes é bom assistir coisas só para se divertir. Eu, com certeza, às vezes assisto. Mas, enfim, o seriado ele é muito interessante porque ele pega antes do acidente nuclear, durante e depois. E ele segue especialmente duas figuras, o Boris e o Legozvet. Não sei se pronunciar exatamente, mas o Boris é o cara do partido que é enviado para supervisionar. E o Legozvet, que eu não sei pronunciar direito o nome dele, ele é um cientista que trabalha numa área meio que de supervisão de usinas nucleares e tal, ele tem conhecimento da coisa, e ele vai justamente para uma reunião em que ele fala dos riscos, né? E quando eles chegam na usina, ele já percebe que algo de muito equivocado, muito errado, aconteceu ali. E eu não quero dar spoilers, mas tem uma coisa muito bonita que a minissérie faz em escolher uma cientista de Minsk para, de certa forma, ser um símbolo de todos os cientistas que trabalharam para desvendar os enigmas de Chernobyl. Quer dizer, tentar entender como é que aquilo aconteceu, que é em si um mistério muito interessante. E acaba se demonstrando que foi uma combinação de fatores, que não foi uma coisa só, e que, eu não vou dizer exatamente o que é, mas que tem um elemento de segredo do Estado que é muito interessante, ou seja, em determinado momento, e isso vai ficando evidente ao longo da série, da minissérie, há uma escolha política de, em vez de assumir um erro e de lidar com as consequências desse erro e ter transparência para com todo mundo que estava trabalhando nas usinas, arriscando a vida lá, o Estado soviético, que é um Estado extremamente autoritário, com pretensões totalitárias, naquele momento ainda com a herança do stalinismo se desfazendo, mas ele ainda era herdeiro do stalinismo, essa interpretação autoritária, eu diria até equivocada do marxismo, mas enfim, a minha interpretação é diferente do marxismo, mas sem dúvida nenhuma, uma interpretação possível desse legado, dessa tendência histórica e tudo mais, ela é extremamente autoritária, e esse autoritarismo ele tem uma outra consequência, que é uma obsessão pelos segredos. Então, reconhecer o erro do projeto, que tem um elemento de erro de projeto nas usinas nucleares soviéticas, seria uma humilhação, seria dizer que reconhecer que erraram, seria... E eles preferem, diante desse fato, esconder, perseguir as pessoas que querem revelar a verdade. E isso faz a gente pensar, por exemplo, no caso do Brasil hoje, as pessoas que colocam a hashtag
deporta Glenn. Quer dizer, gente que quer colocar o Glenn Greenwald para fora do Brasil nesse momento são pessoas que defendem o Estado autoritário, o Estado, ou que querem prendê-lo, né? Defendem e são contrárias à transparência. São pessoas que acham que existem, quando autoridades do Estado que elas concordam agem fora da lei ou subvertendo a lei, ou não sendo transparentes com o público, não dizendo suas reais intenções, isso é admissível. E essa discussão é muito interessante no seriado, e a discussão sobre o significado da verdade, da importância da verdade. E isso pesa muito. Então é interessante que a minissérie, em vez de ser uma série simplesmente sobre a dimensão trágica do Chernobyl, do ponto de vista enquanto um crime ambiental, que está lá, essa dimensão existe e permanece, ele também mostra a tragédia do autoritarismo, a tragédia do controle de segredos, a tragédia da mentira, a tragédia de ter uma organização que não tem transparência com seu público e tudo mais. E nesse sentido, alguns podem pensar que Chernobyl é simplesmente denunciando uma perspectiva de esquerda. Não, o alvo deles é o autoritarismo. E nesse sentido, é o autoritarismo de qualquer natureza. Por acaso, naquelas circunstâncias, era o autoritarismo do legado stalinista, que estava ali diante de nós. Embora Stalin já tivesse morrido há um considerável tempo, e que mas o legado, o stalinismo permanece mesmo que Stalin não esteja mais lá. E de forma semelhante, o autoritarismo tem esse elemento de se manter como prática política. A gente pode pensar, por exemplo, no Brasil, muitos dos autoritários do passado já faleceram, mas o autoritarismo do Estado brasileiro, enquanto uma prática do Estado brasileiro, permanece. Ele não desaparece com o desaparecimento das pessoas, porque como é uma parte de uma determinada ideologia, no nosso caso, conectada a uma oligarquia, tanto da elite, fundamentalmente uma elite econômica que tem uma dimensão rural e uma dimensão urbana, mas é uma elite econômica, né, que quem de fato manda no Brasil. E usa da política para mandar. A política é a sua extensão, o seu braço de extensão que ocupa o lugar do Estado, e mesmo quando não ocupa diretamente, ou seja, quando não são representantes diretos, com os representantes indiretos eles se fazem influenciar pelo financiamento de campanha e outras estratégias. E é muito interessante o seriado Chernobyl estar discutindo a questão da verdade nos dias de hoje, porque nós vivemos a era da pós-verdade. A era em que, para muita gente na internet, o Glenn Greenwald e o Pavão Misterioso têm o mesmo nível de credibilidade. Quer dizer, um vencedor do Pulitzer tem o mesmo nível de credibilidade de um anônimo que botou uma teoria da conspiração no Twitter. Quer dizer, quando você vive numa época, nosso momento atual, que a verdade não tem muito significado, e que a busca por uma informação mais precisa e mais relacionada com a realidade acaba sendo permanentemente relativizada em nome de uma determinada agenda ideológica, e isso se torna muito perigoso, porque aí as pessoas não mais trabalham com opiniões divergentes sobre o mesmo fato, mas as pessoas começam a ter fatos diferentes. Ou seja, para algumas pessoas do Brasil de hoje, o PT e Lula e outros, eu inclusive numa discussão num fórum na internet, num fórum da Adrenaline, eu discuti com gente que acredita nisso, que acredita que o PT e o Lula e outros eram uma ameaça comunista, e que tem uma narrativa dentro da cabeça dessas pessoas que elas acreditam nisso. E o fato de eu ter apresentado lá no fórum da Adrenaline, um tópico sobre política, a tese de Aurelino Coelho, uma tese de doutorado que tem uma quantidade absurda de evidências que demonstra com absoluta clareza que o PT fez um governo conciliador, inclusive com interesses do grande capital, e que durante os governos petistas os banqueiros ganharam muito dinheiro, houve inclusive o início das privatizações dos aeroportos, ou seja, o PT fez um governo que combinou algumas políticas sociais com
agrados para o grande capital, buscando, através da conciliação, conseguir governar. Não foi nenhum governo social-democrata. Assim, se nós pegarmos a social-democracia de um ponto de vista rigoroso e os seus princípios centrais, nem o governo do FHC, nem o governo do PT foram social-democratas. O PT foi um pouco mais preocupado com políticas focalizadas e houve uma expansão um pouco em relação a direitos sociais, só. Então, chamar o governo do PT, de Lula e tal, de comunista, como parte da direita faz, é uma coisa que não tem nenhuma relação com a realidade. Mas para eles acreditam nisso. E ao apresentar evidências não adianta. E se fosse vocês apresentando evidências, não adiantaria. Quer dizer, porque chegou-se a um ponto que a narrativa ela se sobrepõe à realidade para muitas pessoas. Então, por exemplo, para muitas pessoas existe uma grande dúvida sobre o aquecimento global. Quando você vai para as peer reviews e você analisa a quantidade de artigos de climatologistas em grandes revistas de climatologia, 99,9% tem um estudo que o David Pacman fez nos Estados Unidos, é ele que tem um programa no YouTube, tem uma rádio também, que é mais ou menos 99,98% dos cientistas em climatologia defendem que o aquecimento global existe, que tem participação humana e que a dúvida é qual o tamanho do nosso impacto. Ou seja, as dúvidas que existem são super reduzidas. Mas o debate público trata como se não. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Pode ser que a humanidade não... Pode ser que tenha, mas a humanidade não tem interferência. Quer dizer, há um deslocamento da realidade e do conhecimento científico gigantesco. Eu costumo dizer que a verdade em ciência, e isso está no meu livro A Nova Máquina do Tempo, tem um texto lá na Nova Máquina do Tempo, eu ainda vou fazer um programa sobre isso no futuro, que se chama A Natureza da Verdade, que eu explico que a verdade em ciência, ela se transforma ao longo do tempo, ela vai se revalidando, ela não significa algo absoluto e algo, não é perpétua nem nada disso. E ela pode, principalmente nas ciências humanas, ser permeável a interpretações. Mas existe na ciência elementos e teorias que se consolidam. A teoria da evolução se consolidou com amplas evidências da genética, que tornaram a teoria da evolução algo que nós sabemos mais sobre a teoria da evolução do que nós sabemos sobre a gravidade. E o funcionamento da gravidade na física quântica. Como a gravidade funciona na física quântica ainda é um certo mistério. A gente tem ainda certas coisas que a gente não sabe. Já a teoria da evolução a gente sabe mais. Mas, se você fosse para conversar com as pessoas aqui no Brasil, você vai encontrar muitas pessoas que dizem não acreditam na teoria da evolução. Ou não acreditam em aquecimento global. E as pessoas ficam assim com confiança nessas ideias, que não tem nenhum respaldo de evidência científica nem nada. E é muito interessante a reflexão do seriado Chernobyl, porque o cientista, ele, no início, quando ele conversa com o cara do partido é super grosso, o Boris. Ele é super grosseiro, ele maltrata o cara, ele tem um desdém, tem um certo... assim, trata como se ele não fosse um Zé Ninguém e tal. Com o passar do tempo, se isso aconteceu na vida real, eu não sei, mas é lindo no filme. Com o passar do tempo, que ele vai percebendo a importância do conhecimento científico, a importância de ter uma pessoa que estude, que seja um especialista naquilo ali, e como isso é fundamental para tomar decisões políticas. Que a decisão política mais correta, ela tem que estar associada ao conhecimento científico, ela tem que usar do conhecimento científico como uma baliza fundamental. A relação deles muda. E um passa a admirar o outro. O Boris passa a admirar o cientista porque o cientista mostra essa potencialidade. E o cientista passa a admirar o Boris porque o Boris, ao compreender essa importância, luta para que a decisão científica seja aqui... a decisão científica não, a informação científica motive uma decisão política bem embasada. E quando o Legasov, sei lá como é o nome dele, não consigo pronunciar direito, Legasov, entende que o Boris entende ele e faz essa luta, ele tem uma cena linda que ele valoriza isso,
que disse que você foi o homem diferente nesse caso. Foi a pessoa que teve a atitude em comum, a atitude de fazer diferente. E então, isso é muito bonito no filme. E é, sem dúvida nenhuma, uma mensagem para os nossos tempos. Né? Assim como, e aí eu vou finalizar o vídeo com isso, a mensagem sobre a transparência, que aí a cientista mulher, que foi um personagem criado para o filme, que é um símbolo dos cientistas que trabalharam com o Legasov, não é? E que quiseram ter transparência, que foram perseguidos por isso, pressionam para que essa pessoa chegue ao momento chave e diga: não, a verdade, o que aconteceu foi isso daqui, o que foi escondido foi isso daqui. E é fundamental que a gente não esteja do lado do segredo errado. Errado porque custou vidas humanas. Foi um crime o que a KGB fez de esconder o erro para esconder a humilhação. E aí o paralelo. Quem hoje quer abafar escândalos dos milicianos com Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro? Quem quer abafar o escândalo do Moro com Dallagnol e tudo mais? Age exatamente como a KGB agia. Age da mesma forma que os autoritários stalinistas agiam. E essa é uma lição fundamental. O autoritarismo, ele existe na esquerda e na direita. O autoritarismo não tem partido. O autoritarismo não tem uma ideologia a que ele responda exclusivamente. Pode ser tanto num regime soviético lá, com a KGB, dizendo que é em nome de igualdade e tudo mais, quer dizer, com um discurso igualitário da esquerda, mas fazendo uma prática antidemocrática, autoritária, medonha, como pode ser aqui no Brasil, em nome de um determinado governo e um projeto de poder. E esse é um paralelo fundamental para a gente refletir. A defesa da democracia não pode ser circunstancial, não pode ser: eu defendo a democracia enquanto estiver servindo para mim. Não pode ser a defesa, o que a gente pensa em projeto de Estado ser circunstancial, como grandes empresas fazem, que defendem Estado pequeno enquanto elas estão lucrando. Pequeno para não pegar os lucros delas. Mas na hora quando elas quebram, elas querem Estado grande para vir salvar elas. E injetar rios de dinheiro na economia, tirando do tesouro, imprimindo dinheiro. Como foi feito em 2008 para salvar grandes seguradoras, empresas do mercado financeiro e bancos. Então, essa hipocrisia dos nossos tempos, de se fazer um discurso que, na verdade, ele só serve a um determinado propósito, mas ele não é ancorado em princípios, isso é muito ruim para o nosso momento histórico, para o que a gente vive hoje. É terrível. E eu conclamo aos meus inscritos e às pessoas que, por acaso, assistirem esse vídeo, eu peço a eles que tentem defender princípios e façam um esforço para que eles sejam imunes aos seus interesses imediatos. Você defender eles mesmo quando seja difícil, mesmo quando não seja em prol do seu lado. Quando eu escrevi um artigo sobre as coligações majoritárias da eleição de 2016, eu fiz críticas à candidatura tanto do PSDB, como do PT, como do... naquela época era a candidatura de Dilma, o programa de Dilma eu não gostei. E teve gente que, depois que eu tinha já lançado o artigo e tal, que falou assim: pô, André, aqui você pegou um pouco pesado demais, o PT é nosso aliado e tal, você não devia ter pego tão pesado com eles. E a minha resposta, foram poucas pessoas, é verdade, que disseram isso. Acho que muitos podem ter pensado, mas não disseram. Mas as poucas pessoas que me disseram isso, eu disse a elas: olha, justamente por eu ser de esquerda que eu tenho que criticar. Porque eu quero que o PT seja melhor. Eu quero que o PT não trabalhe apenas com políticas focalizadas. Eu quero que o PT invista em direitos sociais. Eu quero que o PDT seja melhor. Eu quero que o PSOL seja melhor. Eu quero que
os partidos que estão no meu campo sejam melhores. E eles eu vou criticar também. É uma crítica diferente, mas eu vou criticar. É fundamental que a gente tenha essa transparência, que a gente faça essa verdade, que a gente não se esconda, né? E, enfim, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço. E quando houverem erros e quando houverem falhas, por exemplo, a gente não deve ficar defendendo a dimensão autoritária de regimes de esquerda do passado. Essa dimensão eu condeno. Eu posso contextualizar o imperialismo, havia uma dificuldade. Você deve contextualizar para você compreender melhor. Mas a dimensão específica que incorre em algo que contraria os nossos princípios, os nossos valores, se nós somos democratas, nós devemos criticar. Nós não devemos. Eu não tenho compromisso com o autoritarismo e os crimes que foram feitos em nome, supostamente, de uma ideologia parecida na minha. Porque se foram feitos, eles significam que não eram em relação ao que eu defendo. Não era a mesma ideologia. Porque a minha ideologia coloca o elemento de democracia como central, como basilar, como aquilo que dá início à perspectiva. Defender a paz e a violência só em última circunstância e só em legítima defesa também é um outro princípio fundamental. Então, eu acho que o que Chernobyl, eu gostei tanto da minissérie, me fez pensar sobre a importância desses princípios e defender eles quando é difícil, não quando é fácil. E é exatamente isso que o cientista faz em um determinado momento. Ele decide contar a verdade, mesmo que isso signifique para ele algo terrível. Ele decide enfrentar. E no fim do filme ele começa o seriado ele fazendo as fitas em que ele coloca toda a informação para o mundo saber. E essa é uma mensagem muito importante, muito viva, muito coerente para o nosso tempo de hoje. Enfim. Acho que é uma mensagem muito importante para a época da pós-verdade. Um abração, gente. O vídeo acabou ficando longo, mas é isso aí. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. É muito importante para mim. Um abração. Tchau, tchau.